Olá, uma vida marcada pela tragédia. A poetisa e militante comunista Jacinta Passos viveu de extremos. Jogou fora fortuna, carreira e crenças para lutar contra injustiças. Esta vida fascinante foi resgatada por sua filha, Janaína Amado, nossa entrevistada de hoje. Janaína escreveu e organizou o livro Jacinta Passos, Coração Militante, onde, além da biografia, está toda a obra de Jacinta. E este é o mote de nossa conversa. Na Dica de Leituras, outras tantas tragédias, a gente conversa sobre os livros Me Roubaram os Dias Contados, de Rodrigo de Souza Leão, e Tempo Bom, organizado por Sidney Rocha. O Leituras conversa agora com Janaína Amado. Janaína, Jacinta Passos, Coração Militante, eu achei esse título maravilhoso, um achado, onde você resgata a figura da Jacinta, né? Agora, eu queria começar essa entrevista, essa nossa conversa aqui, por um texto seu, um trecho aqui, que você fala da Jacinta, mulher feminista, comunista, separada do marido, empobrecida, louca. Muitos foram os estigmas que Jacinta Passos enfrentou. Vamos falar desses estigmas dessa mulher verdadeiramente admirável, né? Quer dizer, me fale um pouco sobre Jacinta, quem era essa figura? Bem, Jacinta Passos nasceu no começo do século passado, quer dizer, 1914, começo da Primeira Guerra Mundial, nasceu na Bahia, no interior da Bahia, de uma família tradicional, de uma família católica, foi criada no catolicismo inicialmente, e depois, pouco a pouco, ela foi rompendo com todos aqueles destinos, vamos dizer assim, com todos aqueles papéis que tinham lhe sido reservados, né? Primeiro, ela se tornou jornalista, ela foi uma das jornalistas mais ativas da Bahia, isso aí eu descobri na pesquisa, né? Depois ela foi comunista, isso numa época em que comunismo era um horror, né, para a maioria da população. Então, as pessoas achavam, por exemplo, que comunista comia criancinha, comunista era um ser cruel, depravado, e ela se tornou comunista até a sua morte, ela pertenceu ao Partido Comunista Brasileiro. Depois ela se afastou do catolicismo, né, ao fazer essa opção. Depois ela foi uma mulher inteiramente livre em termos das suas escolhas, né? Ela escolhia os namorados, ela tinha uma relação muito livre com essa questão da virgindade, de tudo isso. E, enfim, ela foi aos poucos rompendo com todos esses padrões que haviam sido colocados para ela. Eu quero explicar também que Jacinta Passos foi minha mãe, né? E eu não fui criada por ela, então, para fazer esse livro, eu tive que fazer uma pesquisa grande, eu sou historiadora, e descobri muita coisa e resolvi partilhar essas coisas que eu descobri com leitores. Mas há um texto dela aqui que eu acho ótimo, né? Que ela diz assim, Janaína, minha filha, não é minha propriedade, né? Ela tinha até esse sentimento. Ela, né? Entre os estigmas que ela enfrentou, né, e você leu aí muito bem, estava o da loucura, porque quando ela já tinha uns 37 anos, ela teve uma primeira crise, né, e depois seguida de outras, e ela foi diagnosticada como esquizofrênica paranoide. Na época, isso era considerado uma doença totalmente incurável, progressiva, e havia muito estigma mesmo contra a loucura. Quer dizer, havia muito aquela ideia que vem desde a Idade Média de que a loucura era uma punição para os danados, para aqueles que Deus não protegia, né? E no caso de mulheres, muitas vezes ligadas até a uma questão de uma depravação sexual e tudo mais. Então, ela enfrentou isso. Agora, é interessante porque, apesar de internada muitas vezes, ela continua a escrever poesia, continua a escrever literatura. Então, trechos como esses, né, Janaína não é minha filha não é minha propriedade, ou outros assim, o seu olho vê o que o seu coração quer. Ela escreveu no final da vida, quando ela passou um período de 7 anos internada, e, no entanto, ela era capaz de produzir coisas assim. Interessante que muitos jovens, Maurício, me dizem que essas pequenas frases, esses aforismos, né, que ela chamou de comprimidos poéticos,
parecem coisas do Twitter. Né? Porque são pequenininhas, são curtas e muito condensadas. Concisos, né? Muito concisos, inteligentes, irônicos, né? Pois é, essa coisa que me chamou muito a atenção no trabalho dela, porque aqui tá além da poesia, tem o trabalho de prosa dela, os artigos que ela escreve, né? Há uma unidade nessa obra, né? Me chamou muito a atenção, primeiro, essa questão da unidade e do certo caminho de uma evolução quase que natural. Ela começa extremamente católica, mas já dentro dessa visão católica, ela já tem a visão humanitária, né? Mais do que humanista, humanitária mesmo, né? A preocupação com aquelas nossas tradições nordestinas, da convivência quase familiar com os empregados e tal, essa coisa toda. Isso, a valorização da cultura popular, não é, Maurício? Porque ela era de uma família abastada, mas de uma família de origem rural, né? E ela teve contato desde muito cedo com aqueles empregados da fazenda, né, com os serviçais, e ela se interessou por eles realmente, pela cultura deles, pela música, porque tem um lado da poesia da Jacinta que é muito lírica, não é? E ela traz essa tradição cultural para dentro da sua obra, mesmo dentro daqueles poemas mais católicos, mais comportados, vamos dizer assim, né? Aí depois ela se liga já em Salvador, porque ela nasceu em Cruz das Almas, né, no Recôncavo da Bahia. Depois a família se muda para Salvador e lá ela se forma na escola normal. E lá em Salvador ela já se liga a uma ala mais social do catolicismo, que eram os monges beneditinos, né, que eram estudiosos. Então ela gostava de ir para lá, de estudar, de aprender um pouco mais. E ela se torna, então, tem um poema dela que diz, as palavras não são exatamente essas, mas a ideia é, como é que nós cristãos podemos não nos preocupar com os outros? Não é? Que cristãos somos nós, assim? E aí depois, então, é que ela evolui, mas tudo isso devagar, aos poucos, para uma preocupação mais política, né? Ela transforma aquela preocupação religiosa numa preocupação política. Então, ela tem vários poemas de cunho político também, mas não são panfletos, é boa poesia. Mas é impressionante isso. Eu estou lembrando aqui de uma crônica que ela escreve, salvo engano, quando a Segunda Guerra Mundial completa um ano, ela escreve, e é curioso porque ela fala dos horrores da guerra, mas ela deixa na entrelinha uma coisa que me chamou muita atenção, que ela diz assim, mais que o horror da guerra, há o horror do fascismo, né? Quer dizer, porque ela diz, olha, a guerra passa, mas o fascismo ele pode se perpetuar, uma coisa mais de perpetuação do mal, né? Do sentido pleno da opressão, né? Isso. Quer dizer, é uma coisa interessante essa visão dela também. A guerra, eu acho que foi muito importante na formação dela e acho que toda uma geração dela. Quando eu falo geração, eu digo assim, pessoas que tinham mais ou menos os mesmos ideais, as mesmas preocupações, não é? Então, ela ficou muito mobilizada pela guerra, ela começou trabalhando na Legião Brasileira de Assistência, ajudando como voluntária e principalmente pensando. E aí ela vai chegando a essa conclusão que você disse. Quer dizer, que não é só uma questão das pessoas se matarem, é uma questão de que o mundo poderia estar caminhando para autoritarismo, para ditadura, né, para um período de opressão total. E é exatamente nessa reflexão que ela começa a se aproximar dos esquerdistas. Porque a Bahia foi um celeiro, né, uma quantidade enorme de líderes, como Marighella, com muitos outros, né, Mário Alves, Gorender, muitos deles vieram dali, são pessoas da geração dela ou um pouco mais jovens. Então, ali que ela começou a buscar um outro caminho, que à época, hoje a gente sabe que não, mas à época, para um grupo jovem que queria mudar o mundo, que queria um mundo melhor, parecia um caminho válido, não é? E foi por esse caminho que ela lutou. Agora, uma coisa que eu acho importante de assinalar, Maurício, é que ela nunca fez
ela nunca quis nada para ela. Quer dizer, ela fez todos os sacrifícios pessoais, no sentido de abdicar de qualquer conforto, de qualquer benécia, que ela, naturalmente, tanto por nascimento como por ter, através do casamento, né? Meu pai é James Amado, irmão de Jorge Amado, portanto, ao se casar também ela entrou num grupo intelectual que tinha muita projeção na época. Mas ela jamais fez questão de nada disso. Tanto que antes dessa última internação dela, a gente a encontra em Sergipe, né? Em frente a Aracaju, naquilo que era um pequeno povoado de pescadores, Barra dos Coqueiros, e ela morava num pequeno barraco, sem nenhum conforto. Ela tinha uma pequena máquina de escrever, esse objeto hoje tão estranho, né? Em que ela, à noite, ela datilografava os seus textos, os seus poemas, que ela distribuía no dia seguinte, né? Isso, assim, sobrevivendo com o mínimo, né? E ela não morava em Aracaju, provavelmente por questões econômicas, porque Barra dos Coqueiros devia ser mais barato, né? Pois é, essa é uma vida interessante essa dela, né? Agora, e como isso se reflete, de certa forma, nos textos dela? Porque ela acabou escrevendo muito, né? E escrevendo com as mais diversas linguagens. Na poesia, escreveu teatro, né? Tem, inclusive, uma coisa que me chamou a atenção desse livro. Ela escreve uma peça, não é uma peça, é um esquete radiofônico para comemorar um aniversário, não sei se de 60, 70 anos, do Prestes. E aí se espera um panfleto em favor do Prestes, né? Já que era novo o Cavaleiro da aniversário, Esperança, né? E ela faz uma peça de extremo bom humor, né? Falando sobre, ridicularizando a burguesia, mas assim, não como panfleto, né? Uma coisa muito bem humorada, muito bem pensada, né? Quer dizer, como é essa visão humorística que ela tinha do mundo, né? Isso, você tocou num ponto que eu acho que é interessantíssimo, Maurício, que mostra uma leitura realmente mais aprofundada. Eu acho que essa questão do humor, ela foi sendo agregada aos poucos, porque normalmente como pessoa, assim, a lembrança que eu tenho dela não era de alguém com muito humor, ela era uma pessoa mais séria, mais reservada, e no entanto, o humor e a ironia vão se tornando cada vez mais presentes na obra dela. A ironia eu acho que sempre esteve, mas o humor vai aparecendo. E esses últimos textos têm muito humor, né? Esses comprimidos poéticos têm muita coisa engraçada que a gente ri, né? Por exemplo, tem um que diz assim, mais ou menos, um menino depois de quebrar um pente em vários pedaços, né? Aí o menino diz, quanto pente? Né? Então, coisas assim de observação de pequenas coisas do cotidiano que ela vai trazendo como se essa visão dela do mundo tivesse amadurecido, tivesse incorporado essa parte de humor. Então, ela vai se afastando cada vez mais do panfleto. E essa coisa da crença, né? Quer dizer, ela tem até o final da vida, ela morre no início dos anos 70, né? Até o final da vida, ela tem uma crença profunda na construção de um mundo melhor. Isso é interessante, embora ela tenha toda uma visão parcial, né, do comunismo, mas é sempre o comunismo como uma certa, digamos assim, um certo trampolim para um mundo... transformação do mundo, não é? Mais justo, né? Também uma visão, de certa forma, revolucionária, né? E sem dúvida, sem dúvida. Para a época dela, muito revolucionária, né? E realmente eu acho que é isso. Ela pensava que era preciso transformar o Brasil. E se pensar também que o Brasil que ela conhecia, né? O Brasil dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40, que são os anos de grande produção dela, era um Brasil rural, de predominância dos coronéis, né? Quer dizer, era daquela República Velha.
E mesmo após 30, a gente tem ainda um Brasil muito de minorias, né? Em que as pessoas tinham que ficar caladas, em que a situação das mulheres era muito oprimida. E o que ela pretendia mudar isso? Ela foi uma feminista também antes do tempo, né? Ela tinha uma preocupação específica com a mulher, porque ela sabia que a opressão da mulher era dupla, né? Quer dizer, era de classe, quando ela era pobre, e era também de gênero, né? E ela deixa essas coisas muito claras, né? Então, é uma mulher, assim, que pensou muito sobre o mundo dela, o mundo que ela viveu, e que não se deixou, isso é que eu acho extraordinário, sabe? Ela não se deixou abater por todos esses estigmas que a gente falou aqui no começo, né? Ela ia em frente, quer dizer. E é uma coisa que me surpreende na poesia dela, uma poesia que foi escrita ali pelos anos 30, 40, que é a questão do erotismo, como ela trabalha isso, né? Quer dizer, ela, na época, devia ser satanizada, né? Não é um erotismo totalmente rasgado, explícito, né? Exato. Mas ele está presente, sim. Ele começa naquela primeira paixão que ela tem, né? Em que ela convida o namorado, né? A partilharem juntos, né? Da cama, ele quase morre de susto, né? E ela vai transmitindo esses sentimentos, né? Eu acho que é uma coisa bonita. Eu não consegui obter muito a repercussão da obra dela no sentido das críticas, porque ela foi muito elogiada pelos críticos importantes, né, da época e de hoje, como Antônio Cândido, por exemplo, como Zé Paulo Paes, como Sérgio Millier, como Aníbal Machado, mesmo Gabriela Mistral, a chilena, que foi Prêmio Nobel de Literatura. Então, quer dizer, no meio da intelectualidade, ela era uma poeta e uma intelectual reconhecida. Agora, eu não sei no meio das pessoas que não tinham essa formação. Talvez ela fosse, como você disse, satanizada, fosse considerada pelo menos perigosa. Né? Acho que perigosa ela devia ser. Agora, como você, antes da gente começar, estava me chamando a atenção, ela era uma mulher muito bonita, né? Ela tinha uma beleza assim, espantosa. E continuou uma mulher, mesmo antes de morrer, já com quase 60 anos, ela era uma mulher bastante bonita. Eu acho que essa primeira foto do livro mostra bem isso. Tem uma foto dela aqui que eu acho... você gosta dessa? Tem uma porção de gente que gosta dessa. Essa que eu acho que é a foto de formatura dela, Formatura dela, mais ou menos aos 18 anos. Eu já gosto mais da primeira, que abre o livro, onde ela está um pouquinho mais séria na primeira página. Nessa foto aqui, né? Que também ela está muito bonita, né? Essa eu acho, essa já é, né? Bem uma sobriedade, né? Ela tinha uma certa altivez, né? Uma coisa que eu acho que veio um pouco da educação que ela teve, que ela nunca perdeu, apesar de estar lá entre os pescadores, os operários, fazendo passeata e tal. Mas interessante que mesmo os amigos dela diziam, não, ela era uma mulher que tinha uma certa altivez, uma certa... Era a forma dela. E foi, agora, do ponto de vista da escritora Janaína Amado, fazer o resgate da Jacinta Passos, quer dizer, pode ter sido uma viagem de muito prazer, mas também foi uma viagem, pelo que eu li aqui do seu texto, né? Embora tenha todo esse sentimento filial mesmo, né, fraterno, em torno da figura da mãe, mas era uma coisa assim que foi um desafio intelectual também, né? Quer dizer, além do sentimental, me parece que você se joga aqui mais como intelectual do que propriamente como filha da Jacinta, não é? Quer dizer, como é que foi essa experiência também? Olha, foi uma experiência longa, em primeiro lugar. Eu levei, desde que eu comecei a pensar no projeto até o livro pronto, foram 6 anos, né? Com algumas interrupções, mas o livro esteve comigo durante 6 anos. Havia muitos desafios, especialmente na biografia, né?
qual era a biografia que eu ia escrever. Como filha, só minha mãezinha, não sei o que e tal, ou ia trazer mais do que isso. Então, o que eu procurei fazer? Não sei se eu consegui, mas foi o meu objetivo. Procurar fazer primeiro me colar a ela, né? Quer dizer, ver as coisas que foram importantes para ela, para a biografada, né? Então, coisas que não foram, eu simplesmente deixei de lado. Depois, eu procurei usar a minha experiência como historiadora, quer dizer, trazer informações, porque eu não sou especialista nessa época do século XX, eu não sou especialista em história da Bahia, então eu tive que estudar bastante, ler os meus colegas, procurar documentos para poder me situar melhor, né? Então eu procurei trazer isso para o leitor, porque é uma época que já é recuada. Então, especialmente os jovens, eles não sabem de muita coisa que aconteceu naquela época. Então eu procurei colocar a Jacinta na época dela, para ficar evitando a gente também considerá-la como se fosse uma mulher de hoje, né? Agora, eu também queria que a minha visão de filha aparecesse, porque eu sabia que eu trazia informações importantes também, né? Então, o que eu procurei fazer? Ao mesmo tempo, eu escrevo a biografia, mas quando eu me lembro, Janaína, me lembrando da minha mãe em determinadas situações, então eu digo, as lembranças da filha são as seguintes. E aí eu conto como eu mesma. Minha mãe dizia isso, fazia aquilo, eu sentia isso, né? Então, eu sou ali mais um testemunho, né? Então, esse foi um dos grandes desafios. E o outro foi como arrumar as diferentes coisas que esse livro tem num volume só, né? Porque ele traz toda a obra completa dela, não só a poesia, mas a prosa, que, como você já chamou a atenção, é variada, quer dizer, tem teatro, tem coisa para rádio, tem aforismo, tem canção, letra de canção. Depois, tem os inéditos e os publicados, né? Quando acaba toda a coisa dela, tem a biografia que eu fiz e tem toda a fortuna crítica, quer dizer, tudo que se escreveu a respeito dela. Então, como colocar isso de uma maneira inteligível para o leitor? Eu tive uma grande ajuda, que foi de Beth Capinan, que fez a produção a produção editorial do livro, e também de Ângela Garcia Rosa, que fez o projeto gráfico. Então, a gente procurou dividir o livro em partes que ficassem claras para o leitor. Cada parte tem uma introdução, né? E há uma introdução geral. E tem esses desenhos do Segal. Pois é, que são maravilhosos. São lindos, não são? Maravilhosos. O Segal fez para o Canção da Partida. Agora, acontece que só foram publicados 5 na edição original do Canção da Partida, que é uma edição de 45. Daí, quando eu fui, junto com meu marido, ao Museu Lazar Segal para fazer a pesquisa lá, e a gente descobriu que havia 11 desenhos, que 6 não foram usados. Estão aí, graças à autorização dada pelo museu, estão todos no livro. E o livro ficou muito bonito e foi um prazer ler. É uma leitura muito agradável, muito... Foi um prazer conhecer Jacinta Passos. Eu é que tenho o prazer de conversar aqui com você sobre ela, Maurício. Janaína, obrigado por sua participação aqui. Obrigada a você. Tragédias intensas, pessoais ou coletivas, são excelentes motes para a literatura. Apenas isso, no entanto, não garante a grandeza do texto, que eu mostre o Paulo Coelho das experiências lisérgicas e psiquiátricas. Porém, a tragédia é que se instala no escritor para provocar sua arte. Assim viveu Rodrigo de Souza Leão, autor do romance Me Roubaram os Dias Contados, lançado pela Record. Durante sua vida breve, Rodrigo conviveu pressionado pelo fantasma da loucura, até morrer em 2009, numa clínica psiquiátrica do Rio de Janeiro. O romance Me Roubaram os Dias Contados abre a série que pretende editar toda a obra do escritor, em sua maior parte veiculada na internet. E aí, a intensa contemporaneidade deste trabalho. Rodrigo trazia em si a incontrolável necessidade de se expressar artisticamente. Escreveu e pintou com intensidade, mas isso também não garantia uma qualidade na obra. No caso de Rodrigo,
o impulso vinha atrelado à reflexão, à precisa lucidez com que olhava o mundo em sua volta. E aí sua obra cresce, deixa a pessoalidade e adere à universalidade que leva um escritor de fato a falar de seu umbigo, sem esquecer o homem que caminha ao seu lado. Ainda no campo das tragédias, vimos catástrofes provocar literatura. Recentemente, várias cidades de Pernambuco e Alagoas foram tomadas por um verdadeiro dilúvio. Procurando formas de ajuda, o escritor Sidney Rocha reuniu amigos e fizeram uma antologia de contos Tempo Bom, lançada pela Iluminuras. São 20 autores, de Raimundo Carreiro a Alberto Mussa, que se revezam em textos que olham para a vida e suas nuvens sempre carregadas. O livro, a rigor, não se pauta por uma temática. O sentido era mesmo o da solidariedade. Daí a liberdade de cada autor. E eles cumpriram a missão falando de universos mais íntimos que coletivos. Assim se encontram dores, amores, paixões, desilusões, se encontra o homem em todas as suas dimensões. E o livro se fecha como um mergulho na contemporânea literatura brasileira, que, de sorte, busca seus rumos e suas identidades, sem esquecer as tragédias humanas. Bons e felizes momentos literários e trágicos. Me roubaram os dias contados, de Rodrigo de Souza Leão, e Tempo Bom, organizado por Sidney Rocha. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.